amores! Tudo bem com vocês? Mais um episódio de Trio em Cena. Estamos aqui com a Mistérios com Juliana e a Larissa do Bate-Papo Pop. Hoje vamos falar sobre 3 grandes filmes. O tema foi livre, né? Pra gente escolher o que bem entendesse. Ah, não! Era anos Não. 60. Anos 60. 60. Vacilo, relaxa. O tema foi anos 60. Larissa escolheu 13 Fantasmas. Juliana escolheu Quem Tem Medo de Virginia Woolf. E eu escolhi A Primeira Noite de um Homem. Então, vamos ao primeiro filme, que é o 13 Fantasmas. Antes disso, a gente tem que fazer uma errata, Virgínia. Porque nós duas ficamos falando assim, é inspirado na Mansão Rio e sei lá o quê. Isso, mas não é, né? Não é. Não é. A gente viu o filme e não é. Era só que a descrição parecia que era, tipo, um homem de uma casa. Sei lá, eu acho que a pessoa leu o livro e falou assim, gostei dessa premissa aqui, pequenininha dessa aqui, e aí, né? Enfim. Mas você tem razão. Então, gente, esse filme é de 1960 e foi feito por um grande ator, que é o grande diretor, que é o William Castle. Ele adorava fazer filmes B. Ele adorava. Se você for ver a filmografia dele, você pensa assim, minha Nossa Senhora, esse gostava de filme B. Ele foi produtor do Bebê de Rosemary. Tava lendo sobre ele e eu falei assim, nossa, que interessante. Ele fez Trama Diabólica, A Dama de Xangai, que eu adoro, A Dama de Xangai. E nesse filme, ele traz uma premissa de uma família que é do Ciro Zorba, que tá todo lascado, sem dinheiro, né? Tá todo ferrado. E o Cyrus acaba recebendo a herança de um tio dele chamado Zorba. Só que o que acontece, né, gente? Nem tudo que vem de graça é tão bom assim. Ele recebe uma casa com fantasmas. Esse filme, eu não sei qual que foi a versão que vocês assistiram, mas tem uma outra versão que o William Castle, no começo, já pega e fala que o pessoal usa os óculos e tudo tal, né? Foi essa. Inclusive, eu queria o óculos. Eu falei, cadê o óculos? Ele era um grande marqueteiro, gente, em todos os filmes dele. E aí o pessoal vai lá, conversa, inclusive, com o advogado, que era do Dr. Zorba, o Benjamin Rush, que a gente logo de cara já olha pra ele e fala assim, isso aí não presta. Eles vão pra casa e eles descobrem que tem governanta lá chamada Elaine, que inclusive é a atriz que faz a bruxa do Oz, do Gente, Mágico quando de ela Oz. Apareceu, eu dei um grito, porque eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, é Margaret Hamilton! Eu fiquei, Margaret Hamilton! Eu sabia que eu reconhecia aquele rosto, mas eu não liguei lá com faz Gente, sentido. eu entrei em pânico, porque eu entrei em pânico nos créditos iniciais, porque eu vi Margaret Hamilton, eu falei, o que ela vai fazer? Aí apareceu a mãe, não era ela, eu fiquei, quando é que ela vai aparecer? Aí quando eu ouvi falar, a governanta é uma bruxa, eu falei, meu Deus, vai ser ela? Vai ser ela. E é engraçado porque durante todo o filme o apelido dela é bruxa, né? Então o William Castle já trouxe isso. E a Elaine, ela é médium e tá ali. Só que acontece, o Zorba reuniu 12 fantasmas de todas as viagens que ele fez, porque ele queria estudar o sobrenatural. Só que bem ali no final ele começou a ficar lelé da cuca e ele morreu. De uma forma, assim, muito estranha. Conforme o filme vai se desenrolando, a gente vê que ele escondeu um tesouro dentro da casa. E a família acha de bom tom, aquela criança, né? Deixa eu até ver o nome aqui. O Buck acha de bom tom fazer um jogo com uma tábua Ouija. Ai, Larissa, mas, gente, naquela época, se vocês forem ver os brinquedos das crianças, vocês ficam assim... Então, o tábua de Ouija era o menor problema que eles tinham ali. E eles jogam, tal, aí tem uma pergunta falando se os fantasmas iam matar alguém da casa. E aí se levanta e aponta pra Mideia, que é a irmã mais velha. Depois aparece... Os nomes dos personagens, Mideia, imagina. Ai, olha, cada um pior que o outro. E aí, outros fantasmas começam a aparecer. O Buck, inclusive, ele vai ali pra parte de baixo da casa e vê um leão, vê várias coisas. Só que pro pessoal conseguir enxergar esses fantasmas, eles precisam do seu óculos. E o óculos tá com o Cyrus. E o Cyrus vê, tanto que ele fica marcado com o 13 na mão. Falando em todo momento do filme, esse é o filme... Fã de Taylor Swift. Anti-esquerda, né? Porque ficam metendo pau no 13 toda hora.
Enfim, ele recebe, né, essa marca e aí ele tenta ali investigar o que está acontecendo. Esse tesouro acaba sendo encontrado pelo filho dele mais novo, mas o advogado chega primeiro e fala assim: não, calma, não precisa contar para ninguém, não precisa falar nada, vamos guardar esse nosso segredinho. E ao mesmo tempo, ele junta a Elaine e começa a fazer uma sessão de médium para ver o que os fantasmas querem. E aí o tio dele vem, incorpora nele e tal. E o advogado acha que é muito esperto, né? Sabe onde está o dinheiro e ele vai tentar matar ali o Buck. Só que vem um fantasma e manda ele, né, para onde ele quiser. E aí o pessoal encontra o dinheiro, todo mundo e tal. E no final a gente vê que o advogado também virou um fantasma. Por que eu amo esse filme? Porque ele é bobo. Ele é completamente bobo. Ele tem, assim, uma premissa muito simples, mas eu acho maravilhoso que o William Castle fez, que ele fez com muito pouco. Ele só colocou ali figuras de fantasmas. Assim, não sei nem como ele editou isso, mas de uma forma tão simples. Eu que pra fiquei mim extremamente curiosa para experiência de ver esse filme no cinema com os óculos e tudo mais. Eu achei incrível isso. Não, logo no início eu fiquei assim, ué, ele tá falando com a gente, tipo, é pra ser antes do filme? Ou é parte do filme? E aí, quando eu entendi que tinha óculos, eu falei, meu Deus, por que eu não guardei nenhum óculos 3D, sabe? Porque podia ter uma ajuda. Aí você imagina assistir isso em 1960. Cara, assim, eu adoro esse filme. E a gente tem um remake, se eu não me engano, em 2005. Acho que é 2005, né? Eu assisti. E assim, é interessante, porque ela vem da produtora da Dark Castle, que acabou se transformando na produtora para refazer os remakes dos filmes do William Castle. Saiu vários ali, a Casa dos Maus Espíritos também saiu, 13 Fantasma, acho que a Casa de Cera também saiu. Casa de Cera eu vi também já. Essa eu conheço. Atual, ela é bem diferente da outra. Eu acho ela um pouco mais trecheira, só que eu também gosto bastante por causa das maquiagens usadas nesse filme. Então, assim, eu acho as duas versões, elas são bem diferentes, só que elas são muito divertidas. E eu queria saber de vocês, meus queridos, o que vocês acharam desse filme? Eu adorei. Eu não estava esperando nada. No caso, eu estava esperando a Mansão Hill. Aí eu comecei a ver o filme, eu vi que não era. Mas eu estava entretida, porque eu acho assim, o início, só daquele início dele falando com a gente e falando do óculos, já te deixa curiosa pra assim, o que vai acontecer, sabe? E eu não sabia, eu fiquei o tempo todo assim, meu Deus. Primeiro que assim, eu não posso ver um tabuleiro Ouija aparecer em qualquer filme, porque eu já falo assim, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar alguma coisa. Eu tenho um histórico com um tabuleiro Ouija, então eu já fico assim. É que eu vou contar rápido, porque eu já contei muitas vezes essa história no meu podcast de fantasma, que era o seguinte: quando eu era criança, uma vez. Sabe quando você ia na papelaria e tinha os jogos de tabuleiro? E eu sempre queria comprar todos. Uma vez eu fui com minha avó e tinha um que era assim: fale com seu anjo. E eu falei assim: eu quero! E minha avó comprou pra mim. E, gente, existe. Se vocês jogarem no Google, joga tabuleiro Ouija, anjo, fale com seu anjo, existe. Eu acho que eu fui a única pessoa que ganhou isso. E eu não entendi, porque eu não sabia o que era um tabuleiro Ouija. Minha família também não sabia na época. Então eu tinha. Eu me lembro de brincar uma vez com uma amiga minha. A gente não sabia como é que funcionava. Então, obviamente, a gente nunca teve nada. Graças a Deus sumiu isso. Mas eu acho engraçado, entendeu? Porque era fale com seu anjo. Não, é muito curioso colocarem do tipo que é com um anjo que você tá falando, né? Tipo. Sim, né? E era tipo, era da Grow ou da Estrela, sabe? Era uma companhia grande. Não era tipo, sei lá, uma coisa obscura. Não, era. Ou eu vou jogar. Por isso que eu falo. Tem alguns brinquedos que a gente tinha na nossa infância que, gente, hoje a gente olha e fala assim: minha Nossa Senhora. Olha, da Estrela. Olha, ó. Eu vou abrir aqui pra mandar pra vocês. Não, e o cara falando que é anjo, super fiscal de mediunidade, né? Ah, tá. Mas bom. Nossa, mas Juliana! Não, era da Mônica Bonfilhó. Meu Deus do céu! E eu sempre falo isso em qualquer oportunidade que eu tenho, porque eu sempre fico procurando esperar alguém que fale: meu Deus, eu também comprei isso. Assim, eu devia ter uns 7 anos, sabe? Tipo, eu vou salvar pra colocar. Gente, eu não acredito. É muito aleatório. Ela é astróloga e não sei. Ai, que engraçado isso. Por isso que eu sempre gosto de contar essa história, eu acho que é importante. Simplesmente inigualável. Assim. Adorei, cara, adorei. Quem viveu. Voltando ao filme, eu gostei muito, eu fiquei muito
divertida. O menininho é engraçado, né? Porque assim, quando você vê filme antigo, ou uma criança é ótimo ator, ou uma criança é péssimo ator e te irrita o filme inteiro. Esse menino, ele tava no meio pra mim. Eu achei ele divertido. Ele não me irritou, mas também não falei, é um grande ator. Gente, eu me entreti muito. Quando, assim, o advogado tem aquela coisa com ele desde o início, mas quando ele e a filha começam aquele pseudo-romance, aí você já sabe, esse daí vai dar ruim, entendeu? Eu também, assim, eu fui totalmente achando que ia ser mais ou menos tipo a Mansão Assombrada, que é a Casa Amaldiçoada, alguma coisa, que é aquela adaptação do Haunting of Hill House, né? Da Shirley Jackson, eu né? adorei. Achei, assim, não tava esperando nada. E aí, quando começou, eu falei assim, putz, queria estar vendo com os efeitos, né? Mas assim, eu fiquei tipo, não, mas a tela vai ficar azul e não sei o quê, que vai acontecer e tal. E eu achei incrível, assim, o jeito que foi feito, o efeito dos fantasmas, assim, sabe? Eu achei incrível, considerando a época que foi feito, né? Assim, e provavelmente com óculos dava para você ver muito mais visível, né? Os fantasmas e tal, e em 3D. Deve ter sido, assim, uma experiência maravilhosa assistir no cinema. E eu achei divertidíssimo, sabe assim? Aquele tipo de filme que eu falo que eu sinto muita falta hoje, que é o filme médio. Sabe assim, não é, nossa, uma das maiores obras do cinema, também não é ruim, é só um filme, aqueles filmes tipo Sessão da Tarde ou filme que saía direto em VHS. E é isso, entendeu? Tipo, não se tem mais esse tipo de filme hoje em dia. Eu adorei. Achei muito bacana. Fiquei com vontade de ver mais filmes dele. E agora que você fala. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, A Casa de Cera eu nunca assisti, porque pra mim eu já acho que é terror demais pro que eu gosto, porque eu sou medrosa, né? Então. Assim, eu só vi Não o é uma remake, vibe que eu gosto. mas é bem zoado. De hoje. Então, e aí eu já não assistiria. Mas, por exemplo, eu estaria disposta a assistir o original, justamente porque eu sei que é sempre um terror mais sutil, mais uma coisa mais, sabe assim? Da casa que vocês estavam falando, eu acho que é a Casa dos Maus Espíritos, que é... Não. Não é? Porque é um filme recente com a Catherine Zeta-Jones. Deixa eu ver. É que é um dos nomes mais genéricos. Aqui, A Casa Amaldiçoada, de 1999. Tá. Esse filme é a adaptação do The Haunting of Hill House. Esse é certeza, absoluta. E é bem ruim, inclusive. Eu achei Não, é horrendo. ótimo. Mentira. É ótimo. É excelente. É um trash de respeito. Tem um puta elenco, tem o Olha o como que as Owen pessoas Wilson, mudam, né, a Juliana? Catherine Zeta-Jones. Tá vendo como que o assim, trash começa a entrar na mente da pessoa se você Vai fala indo muito? e ela tá defendendo o filme da Catherine Não, Zeta-Jones. Não, da Catherine mas, Zeta-Jones. gente, aquela casa que, tipo, construiu um triplex na minha mente, assim, de tipo, casa dos sonhos, sabe assim? Sem a parte amaldiçoada, obviamente, né? Sem Vamos essa estar parte evitando isso negativa. aí, vamos estar evitando. Acho melhor estar Sim. passando isso, né? Não, mas eu adoro esse filme, é muito bom. É tipo ruim bom, sabe? Sim. Eu adorei. Eu gosto, como você falou, eu também sinto muita falta dos filmes usarem a trilha sonora como forma de prender a nossa atenção e também dar aquele tipo de medinho na gente, sabe? Uhum. E esse filme usa muito bem a trilha sonora. Outra coisa que eu vou falar no filme da Virgínia, mais pra frente. Interligado com trilha sonora. E do filme da Virgínia eu tenho uma reclamação da trilha sonora, gente, que eu tinha me esquecido. Tá bom. Vamos começar então o filme da Virgínia. Vamos então, lá. Eu escolhi A Primeira Noite de um Homem, de 1967, e que é, assim, um dos filmes mais icônicos do cinema por conta da Mrs. Robinson, que virou um ícone por si só de mulher mais velha seduzindo um jovem, um rapaz. Maior de idade, importante, maior de idade. Mas um rapaz mesmo assim, né? Que tem uma grande diferença de idade entre eles. O jovem é o Dustin Hoffman e a Mrs. Robinson é a Anne Bancroft, que é tipo, não foi o papel que ela ganhou o Oscar, mas é o papel da vida dela. E assim, ela sempre ficou extremamente irritada que ficava chamando ela de Mrs. Robinson.
Ela não gostava. Eu queria só abrir um adendo aqui, que semana passada eu tava falando do Mel Brooks e ela foi a mulher dele. Ela é a esposa do Mel Brooks. É. Exatamente. É a esposa dele. Eu sempre esqueço disso. É quando eu vejo ela, eu fico, meu Deus, ela é a mulher do Mel Brooks. Ela é toda fina, toda refinada e toda classuda. E é casada com um palhaço baixinho, igual ele. Maravilhosos, muito né? bom. E eles ficaram casados até a morte dela, em acho que 2011, alguma coisa assim. E ele está vivo ainda, tá? É importante sempre lembrar que o Mel Brooks continua vivo. Ela morreu em 2005 e ele ainda está vivo. Ele está com seus 99 ele anos. fez 100 anos. Ele vai fazer 100 Faz anos, agora, né? esse Então ano. a galera tá, tipo, empolvorosa igual ficou no da Betty White e mataram ela, né? Tipo... o Dick Van Dyke sobreviveu. O Dick Van Dyke, então. E nós temos o nosso protagonista. O Benjamin. O Benjamin. Ele acabou de se formar da universidade, ele tá naquele período que lá nos Estados Unidos você se forma na universidade, mas aí depois você precisa escolher qual a sua profissão e fazer a especialização, né? Ele se formou na college e aí ele precisa ir pra outra parte. E ele é extremamente deslocado, ele tá meio que perdido do que ele vai fazer da vida dele, ele não sabe o que vai fazer, ele tá frustrado, ele tá, né? Tanto que começa com Hello Darkness, My Old Friend, I Come to Talk to You Again. Essa música é, tipo, o arco do filme, assim, né? Do personagem dele. É muito sobre apatia, né? É um filme sobre apatia. Exatamente. Ele tá naquela situação de, tipo... É uma coisa meio um tédio da situação confortável que ele tá. Sabe o que eu tava pensando? Deve ter muita gente que deve achar que esse filme é uma analogia pra depressão, por conta da situação dele, assim. Não sei, eu fiquei pensando nisso dessa vez. Eu nunca tinha visto assim antes, mas é que o jeito que ele tá, então, sabe? Tipo... Eu acho um filme muito triste. Ele é lido por muitas pessoas como uma comédia, tipo, porque eu, por exemplo, eu dou risada em vários momentos, porque ele é muito loser. Aquela cena que ela da primeira noite deles, que ela tira a roupa, ela tá sentada na cama, ele pega no peito dela, assim, e tipo, e ele fica lá com a mão, e ela nem toma conhecimento, daí ele tira, e tipo, sabe assim, tem grandes momentos que demonstram a inadequação dele nas situações, que ele não sabe lidar com as situações, que acabam sendo engraçadas. Mas, no geral, é um filme muito triste. Eu acho muito triste. E, enfim, ele se envolve com a senhora Robinson, e ela tira a virgindade dele e tudo mais. Só que ele também acaba se envolvendo com a filha dela, que é a Elaine. E assim, e ela, tipo, fala: você não pode ficar com a Elaine, porque senão eu vou revelar tudo. E só que a Elaine descobre ali, ele acaba contando que ele teve um caso com uma mulher casada e tal, não sei o quê. Aí ela descobre que é com ele. Que é com a mãe dela. Isso. Eu queria só abrir uma parênteses, que é a Elaine, a gente não tá falando do papel mais importante dela, que é um papel amado por todas aqui, que é Stepford Wives. É isso que eu ia falar, ela é a estrela de Stepford Wives, né? Lindíssima sempre, né? Lindíssima sempre. Ela é muito bonita. Ela realmente é muito bonita. E ela volta pra universidade, dá um pé no Benjamin, e ele fica assim: não, eu vou atrás dela, vou casar com ela, e é isso. E aí ele vai pra Berkeley, atrás dela, e fica atrás dela, tá, não sei o que lá. Só que ela volta e vai se casar com o cara que ela tava namorando quando ele foi pra Berkeley. E aí, no dia do casamento, ela chega a casar. Só que o Benjamin vai lá na igreja e grita e faz uma cena e ela foge com ele. E é a cena final também, outra cena muito icônica desse filme, que são os dois fugindo no ônibus. Só que assim, a cena final é tão bittersweet, assim, é tão amarga ao mesmo tempo, porque começa eles rindo, eles, tipo, né, do que aconteceu, que eles vão ficar juntos, não sei o quê, mas aí vai a realidade se abatendo, assim, do tipo, o que a gente vai fazer da nossa vida? E aí volta pro ponto de início, né, do tipo, né, enfim, e aí o filme acaba. E tem a trilha sonora do Simon Garfunkel, que é o Mrs. Robinson, né, tipo, Here's to You, Mrs. Robinson, que é uma música super famosa, e a música do, como é que chama? Sound of Silence, do e Scarborough Fair, que que é a minha reclamação, porque Scarborough Fair a cada 5 minutos toca nesse filme, gente. Eu tinha esquecido disso, eu não aguentava mais escutar aquela música.
Porque, assim, eu amo Simon Garfunkel e, assim, eu amo o Paul Simon em si. Tipo, pra mim, meu sonho no show do Paul Simon, sabe? Ele é um E eu fico querido. assim, eu falo, meu Deus, eu não aguento mais ouvir Scarborough Fair na minha vida. Eu tinha esquecido, fazia muito tempo que eu não via. Não, é realmente. Eles são um personagem desse filme, assim, junto com. E não adianta, pra mim, eu acho a Anne Bancroft nesse filme maravilhosa. Ela tá linda. E, assim, eu gosto muito do fato de ela ser uma grande pivô na briga da Joan Crawford com a Bette Davis, porque. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz anos antes por conta de um outro filme e foi na época que teve o Quem Tem Medo de quem tem o que teria acontecido a Baby Jane, que estrelou Joan Crawford e Bette Davis, notórias haters uma da outra. Só que foi assim um acontecimento colocarem ambas que passaram um tempão brigando, colocarem ambas no filme. Inclusive a gente precisa dar um jeito de ter um sorteio pra gente assistir o que teria acontecido a Baby Jane, assim, missão, né? E porque na época não era que nem hoje que o Oscar era um acontecimento. A galera meio que foda-se, entendeu? Tipo, não ia e tal. E a Anne Bancroft, a Joan Crawford, ligou pra Anne Bancroft porque ela sabia que ela não poderia ir no Oscar. E falou, eu posso receber em seu nome? Eu posso receber por você? E ela fez isso com outras atrizes também. As outras atrizes que também tinham chance de ganhar pra ela que subir no palco. E ela foi receber o Oscar. E isso deixou a Bette Davis assim, puta da vida. Que isso reacendeu a briga entre elas por conta disso, entendeu? Porque era pra. Primeiro que a Bette Davis ficou pistola, porque seria o terceiro Oscar dela e ela não ganhou. E ela seria a primeira mulher a receber 3 Oscars. E assim, ela falava abertamente em entrevista disso. Ela, tipo, eu tinha que ter sido a primeira pessoa a ganhar 3 Oscars. Eu fiquei muito puta. Tipo, ela não faz aquela blasé, aquela coisa, nada a ver. Só que aí quem subiu pra pegar foi a Joan Crawford. E ela agiu como se ela tivesse ganhado. Então, assim, foi sério, maravilhoso. Eu amo essa história. Eu amo. E enfim, e ficou esse ícone da Anne Bancroft como a Mrs. Robinson para sempre. E aí toda vez que perguntavam, e aí, Mrs. Robinson, ela perguntava, ela tá aqui? Não sei. Tipo, ela odiava. E é uma pena, né? Porque, tipo, é um personagem que é icônico até hoje, assim. A cena dela com a perna levantada, com o cigarro na mão, rindo, quando ele pergunta, você tá tentando me seduzir? É assim, é tipo, você vê, assim, um filme e trocentas das cenas viraram pôster em hamburgueria. Tipo, porque O triste fim de um filme, né? Virar pôster em hamburgueria. em bar temático de cinéfilo e não sei, sabe, essas coisas bem genéricas, assim. Mas eu acho um filme muito bacana, apesar de eu ficar muito triste assistindo. E, enfim, e coincidentemente foi dirigido pelo Mike Nichols, que também dirigiu o nosso próximo filme, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, né? Então temos dois filmes dirigidos pela. E foi um seguido do outro. Ele primeiro dirigiu Quem Tem Medo de Virginia Woolf e depois A Primeira Noite de Homem. E ele também dirigiu o Gaiola das Loucas, Isso que eu ia falar, o mais Closer importante veio nos anos 90. e A Gaiola das Loucas. Uma Secretária de Futuro, que eu amo, é um dos meus filmes favoritos. Ele também dirigiu Ardil 22, que eu quero muito ler o livro e ver o filme. Enfim, amei rever. E é engraçado porque eu vi esse filme quando eu era bem mais jovem. E eu achava que, tipo, eu ia rever, assim, e ia ter uma outra vibe. Talvez eu não fosse ficar tão deprimida, assim, justamente por já ter passado por essa fase, igual o Benjamin tava na vida. Então, tal, mas não, eu fiquei deprimida igual. Fiquei triste igual. Enfim, quais suas considerações? Pode falar, Ju, que eu vou pesar o clima. Vai. Apesar do clima, a gente vai pesar no próximo filme, né? Porque, meu Deus do céu. Já vai emendar. Não, assim, eu me lembrava que eu gostava muito desse filme, fazia, sei lá, mais de 10 anos que eu não via. Eu me lembrava muito da história do Simon Garfunkel, eu me lembrava, né, assim, do filme, mas eu fiquei, assim, esperando, porque, assim,
eu gosto muito desse filme, mas o romance eu já esqueci o nome dele, do Dustin Hoffman com a filha da Mrs. Robinson, pra mim, não me convence durante o filme inteiro. Pra Não mim, faz sentido. É muito do nada. Eles, tipo, eles se conhecem, aí eles saem uma vez, aí ele, tipo, tô apaixonado, mas não exatamente. E assim, pra mim a cena mais engraçada é ele falando pros pais que vai casar com ela, porque eu sempre acho aquilo engraçadíssimo, que ele fala, não, eu decidi, vou casar com ela. Ai, que bom! Não, mas ela não sabe ainda. ela não sabe. Eu gostei muito de poder rever o filme. Eu acho, assim, o elenco, pra mim, o Dustin Hoffman, ele é meio que irrelevante, assim, né? Eu não gosto muito do Dustin Hoffman, eu tenho uma birra dele por causa de Tootsie. Então... Ai, porque ele fala umas coisas escrotas. Tipo, de difícil de que é mulher, sabe? Umas paradas, tem umas coisas estranhas aí que ele falou já na Eu vida. acho que Tootsie é um filme que envelheceu mal, né? Faz muito tempo que eu não vejo, mas tem esse detalhe pela também. premissa, eu acho que... Mas eu não sei. É. Na verdade, eu não tenho opinião sobre o Dustin Hoffman. Nem que sim, nem que não. Então, assim, eu acho ele o mais relevante, porque pra mim as duas mulheres do filme são tão mais interessantes do que ele, que eu fico assim, por que ele é o protagonista, sabe? Eu queria ver o filme da Mrs. Robinson. Ou então da filha da Mrs. Robinson tentando lidar com o fato de que a mãe dela tá pegando o cara que ela também tá saindo. Isso pra mim é mais interessante do que a história dele. Então foi isso que eu tirei desse filme dessa vez. Eu falei assim, eu não me interesso por ele. Foi, tipo, pra mim ele é irrelevante, sabe? Eu gosto mais das outras mulheres, assim, do filme. A trilha sonora é ótima, né? Não posso falar mal de Simon Garfunkel. Mas a quantidade de vezes que toca Scarborough Fair me irritou um pouco, devo dizer. Essas são as minhas considerações sobre finalmente rever a primeira noite do homem. O jeito que eu, por exemplo, gostaria muito mais de saber como elas estavam convivendo depois da revelação dele, né, desse caso, e também depois, tipo, e aí? Ela fugiu do casamento, e aí? Porque ela já estava casada, já tinha dado sim e tal. Como Mas é dá que para fica? anular, né? Dá para anular nesse caso. Bom, o que eu achei? A primeira vez que eu assisti também era jovem e dessa vez bateu um pouco pior. A primeira parte do filme é extremamente desconfortável com a Mr. Robinson ali, né, tentando fazer ele ficar com ela. Eu achei, assim, extremamente desconfortável, porque... A gente fala muito, a gente até falou, né, sobre essas questões de assédio de homens e mulheres, e aquilo ali pra mim foi uma coisa, assim, bem difícil, logo já no começo. Depois, eu acho que ele tem muitas partes contemplativas, e é uma coisa que eu tava até conversando com as meninas. Eu tenho muita falta de filmes que tenham uma trilha sonora explicando o sentimento dos personagens. E vários momentos a gente só vê ele, principalmente aquela cena do carro que ele tá atravessando a ponte, eu achei uma cena muito linda, porque tudo conversava com o que estava acontecendo. Então, assim, sabor. A outra coisa é que eu fiquei extremamente estressada do Benjamin seguindo a menina na faculdade. Toda hora ele falava assim, mas você vai fazer o exame de sangue, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, pipipi, popopó. E aquilo eu falava assim, gente, como que essa mulher ainda quis casar com esse homem? Pelo amor de Deus. Ele já dormiu com a sua mãe. É um casal que não faz sentido nenhum. Nenhum. Tipo, pra mim, por isso que eu acho aquela cena tão triste. Porque, assim, ambos estavam ali por outros motivos. Seja por birra, seja por rebeldia, seja por o que for. Mas eles não estavam ali por um amor genuíno que brotou entre eles ali, sabe? Sim. Assim? E a Tipo, outra... não faz sentido nenhum. E a outra cena também que eu fiquei assim, o pai dela, quando foi falar com ele lá no lugar onde que ele tava ficando, ele olha pra ele e fala assim, o que eu te fiz pra você querer acabar tanto comigo? E aí eu paro e penso assim, o Benjamin, ele é um grande de um mimado, entendeu? Ele não consegue receber um não e ficar por isso mesmo. Porque ele muito bem que podia, porque a culpa sempre foi dele também ali, né? Vamos falar, mas também Mr. Roberts também, que escolha, né? Ele ligou pra uma mulher casada. Ele não precisava passar por isso, sabe? Desde o começo o pessoal tava falando da filha dela. Ele não precisava ter ficado com a mãe dele. E
A atuação do Dustin Hoffman, eu gostei bastante porque eu fiquei com nojo dele, com raiva, sabe? Assim, ele fica com aquela cara dele de sonzão, de ai, não consigo lidar com as pessoas e toda a sequência do hotel, do bar, do tipo que ele liga pra ela e aí ele não quer pedir quarto, ele não, assim, dá vontade de dar um socão nele, Sim. assim, meu Deus do céu, como ele é um inútil, assim, sabe? É muito irritante. Todo mundo tem que fazer o que ele quer. Ele não pensa, tipo assim, sabe? Ele não liga pro que ele faz, ele não liga como que isso vai impactar as outras pessoas. E aquele final, bem que você falou, o olhar deles dois é uma coisa assim, fala tudo. Fala tudo. Tipo assim, fizemos o que fizemos, tá, mas e agora? Porque para e pensa, o dinheiro dele era dos pais, o dela era um dos pais. O cara ficou lá esse tempo todo com o dinheiro do pai e da mãe, não teve coragem, né, de limpar uma mesa. E ele levando ela naquela casa de striptease. Gente, eu chorei junto com ela, E aí ele pega e fala assim: "Não, mas eu não sou assim, meu amigo, a primeira ideia que veio na sua cabeça foi levar ela numa. Você não podia só falar assim, não quero sair com essa menina e pronto, acabou, sabe? Então eu acho que também ele joga muita responsabilidade dos pais dele por ele não conseguir dizer não. Mas eu amei o filme, pronto. Mas não pesou o clima, não. Eu achei que ia ter pesado um pouco, gente. Não, mas esse filme é pra ser um clima pesado, assim, né? É uma coisa. Não, e assim, e ele ser um mimado é uma grande questão, porque pra mim é bem evidente que ele vira a chavinha em relação a Elaine a partir do momento que ficam falando que não é pra ele se envolver com ela, não é pra ele se envolver com ela, entendeu? Porque até então ela era só, tava ali, entendeu? Você vê, ele só decide ficar com ela quando ela foge. Até então ele estava tratando ela mal. Então, assim, ele é um babacão. E o Dustin Hoffman faz babacas muito bem. Aquele o personagem que ele fez lá no Perfume também, que a gente tava falando, combina super com ele. O Dustin Hoffman é um ator interessante, né? Porque, tipo, ele é tido como um grande ator e tal, não sei o quê. Mas ele não é assim. Eu acho que ele ganhou o prêmio de Oscar de Rain Man, né? Acho que Ou sim. Kramer versus Kramer. Em Kramer vs. Kramer, ele é um escroto, foi por trás das cenas com a Meryl também, né? Tem essa história. Minha Nossa Não. Senhora, gente. Cancela. Não, ele ganhou por Kramer vs. Kramer e por Rain Man. Ele ganhou pelos dois. Mas eu não acho ele, tipo, um ator super, assim, nossa, vou assistir um filme porque tem ele, assim, sabe? Não me apetece Também muito, não. Também não. Engraçado, Ele, não sei. Enfim. Vamos pesar o clima agora? Agora vamos pesar o clima. Agora Gente, outro esse vai patamar. ser o resumo de um filme mais rápido, acho que eu já fiz aqui, porque assim, não tem muito o que resumir. Nem tem como. Não tem entendeu? como. O filme Quem tem medo de Virginia Woolf, e aqui estamos acompanhando, tá? Elizabeth Taylor e Richard Burton, como um casal na tela, né? E é baseado na peça, que também é a mesma coisa, né? A peça, ela passa só na casa deles, né? No filme a gente vai para 2 outros lugares, que eu acho que para mim é errado isso. Não devia ser. Que eu reli a peça e eu falei, meu Deus, gente, pra quê? Qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade dessas outras cenas? Vocês podiam ter feito igual. Mas bom, é um casal que ele é professor da faculdade, o pai dela é o reitor da faculdade, e eles estão casados há muitos anos e eles ficam brigando a noite inteira. E eles têm 2 convidados que aparecem de madrugada lá, que ela chamou eles numa festa anterior, e eles falam assim: tá ruim pra gente? Vai ficar ruim pros outros também. Porque se eu tô sofrendo, os outros também têm que sofrer. Então eles fazem com que o outro casal brigue também. Então, assim, é pra pesar o clima, não tem muito o que falar. É muito curioso esse filme, porque a primeira vez que eu assisti, não foi nem o filme, foi a peça mesmo, interpretada pela Marieta Severo, Marco Nanini, Fábio Assunção e a menina, não vou lembrar, mas é uma atriz de teatro Dona famosa. E seu Lineuzinho. Dona Nenê e Lineuzinho. Gente, que absurdo. Da grande família. É isso que eu tô falando. Casal perfeito. E eu era adolescente. Eu fui no teatro com os meus pais, tal, não sei o quê. E eu fiquei, que é isso que eu acabei de assistir? Que gente doida! Que porra é essa, né? E assim, dá pra perceber que é muito um filme peça, né?
a maravilhosidade do filme, tá, não sei o que, tá exclusivamente na atuação deles individual. Assim, e é muito engraçado. Toda vez que eu vejo. Eu já vi esse filme trocentas vezes. Mas toda vez que abre a porta e eu dou de cara com o cara que é o personagem, eu tomo um choque. Porque é o cara do. O loiro lá, como é que é? Eu vi que ele fez várias coisas, mas eu não identifiquei ele de muito. O Richard Burton. Não, o outro, o Não, o mais Richard jovem. Burton é o É o marido, George. né? Não, gente, o George... Ah, não, tá certo, tá certo. Tô doida. Isso, George Segal, ele é um ator de comédia maravilhoso, que ele tem trocentas, tipo, ele fazia uma série, Just Shoot Me, era uma série que passava de comédia, é que vocês são muito novinhas, vocês não vão lembrar. Então, esse nome tá pra mim... Ah, eu sei qual é, sim, eu sei qual é. É que você falou então, o nome e veio, ele era veio o na cabeça. pai da personagem principal. É verdade. Eu adoro ele. E ele faz um monte de ponta em vários filmes que eu adoro. Tipo, Espelho Tem Duas Faces, que é da Agatha Barbara Christie, Marvel. Streisand. Ah, não. E, nossa, eu confundi com The Mirror, The Cracked. Eu tô doido, pirei agora. O Espelho Tem Duas Faces é uma É o da comédia Barbara, romântica maravilhosa. Um dia a gente vai assistir, com certeza. Com certeza. A Barbara Streisand e o Jeff Bridges. É muito bom esse filme. E assim, ele é um atropelamento, né? Tipo, porque a grande questão ali eles combinam fazer esse joguinho de manipulação e maluquice pra cima desse casal, porque eles são extremamente frustrados, apesar de que eu acho que eles são aquele tipo de casal que se odeia, mas se ama muito e, tipo, nunca vai se separar. O que é Elizabeth é um espelho, né? Eles estavam nessa época, eles estavam no primeiro casamento. E assim, as histórias sobre Elizabeth Taylor e ele nessa época são assim absurdas. Parece mentira, sabe? Porque eles viajavam o mundo inteiro, eles compraram iate, eles compraram avião, e aí eles tinham um iate só para os cachorros. Era um negócio assim. E a Elizabeth Taylor era notória maluca, né? Ela ela foi uma das precursoras desse papo de tipo celebridade destrói quarto de hotel. Assim, ela notoriamente destruía todos os quartos de hotel que eles passavam, sabe? Assim, era um negócio absurdo. E alcoólatras, né? Óbvio. E assim é no filme também. E aí não tem muito o que falar, assim, porque eles combinam ali uma história, eles têm uma dinâmica entre eles de ter essa coisa do tipo, vamos usar o negócio do filho. Mentira, é tudo mentira, é um monte de mentira. E eles ficam. Primeiro, eles coletam as informações dos dois convidados, e aí eles começam esses joguinhos entre eles de manipulação e mentira pra galera ir surtando e bebendo. E na real, pra mim, tipo, um filme que escancara a grande farsa de casamentos e de vida americana padrão e tal, assim como Beleza Americana. Não querendo trazer Kevin Spacey para esse programa, nesse episódio, mas é um filme, assim, muito descaralhado da cabeça. Tanto que... E, assim, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, eu não sabia disso. Eu fui pesquisar pela primeira vez do porquê que chama Quem Tem Medo de Virginia Woolf. É maravilhoso, né? Quem tem medo do lobo mau. E aí, porque... E não só isso, porque ele era amigo, o Albin era amigo do Leopold Ele pediu autorização para usar, porque ele viu escrito num banheiro da universidade essa piadinha de tipo, porque por conta de tudo que a Virginia Woolf escreveu, as temáticas dela e o do suicídio e tal, não sei o quê, ela meio que virou um símbolo de depressão e crise existencial e tudo mais. Daí fizeram essa piadinha, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, em vez de Big Bad Wolf, né? E aí, para usar como título, ele pediu autorização pro viúvo da Virgínia, que, né, e tal, e ele autorizou, e aí por isso que ficou. E eles tiveram que mudar o ritmo da música, porque a original era uma música Big Bad Wolf, então tem uma sílaba a mais. A Disney já era escrota na época de cobrar direitos autorais, e aí não deixaram, e aí ele teve que alterar a música, por isso
isso que ficou do jeito que ficou no filme. Ai, não adianta. Pra mim a Elizabeth Taylor é tipo, ela é hipnotizante, assim. Eu vejo ela na tela e pra mim, e é muito engraçado porque assim, eu fui uma criança canal I, né? E Entertainment News. E então, o E True Hollywood Story da Elizabeth Taylor é um negócio que, assim, passava pelo menos uma vez por semana e eu adorava assistir. Porque ela é cercada por essa mística, né? Da mulher 7 vezes e não sei o quê. E eu nunca vou esquecer. Porque, pra mim, a Elizabeth Taylor foi a última grande estrela. E também a Shirley MacLaine, mas eu achava que ela tinha morrido, né? Então... Você descobriu que não. Tá viva alguns episódios atrás. Mas eu lembro quando eu era, tipo, de ver a notícia, eu devia ter uns 10 anos. E ela foi fazer uma cirurgia. E aí mandaram 30 mil cartões pra ela, pelos correios, desejando que ela melhorasse. Eu nunca vou esquecer isso. E passava no canal I, no E! True Hollywood Story, e mencionavam isso. Então, imagina, não, ninguém hoje, nem Taylor Swift, nem ninguém causaria essa comoção por uma internação hospitalar. Sabe assim, ela realmente foi a última grande celebridade. E aí, eu fico muito triste que ela ficou marcada por alguns momentos, tipo, ela anunciando o Oscar pra Gladiator, né? Que é uma cena icônica. Eu vou até mandar pra colocar aqui que ela chamaram ela pra anunciar o Oscar e era pra ler os indicados e ela simplesmente abriu e veio lá, Gladiator! E aí, tipo, virou uma cena icônica, engraçadíssima e é muito triste. Ela já tava pra lá de Bagdá, sabe? Não tinha nada que ter colocado ela ali. Enfim, é um dos meus filmes favoritos ever da vida. Eu amo. Richard Burton tá maravilhoso. Tá todo mundo maravilhoso nesse filme, na real, Esse que eu ia falar, tanto é que esse é o primeiro filme em que todo o elenco foi indicado ao Oscar, e as duas ganharam, né? Por melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. E merecidíssimo, né? Tipo, não tem nem o que falar. Cara, primeiramente, um casal chegando na casa de outro 2 horas da manhã, vamos tá pensando nisso aí, né, gente? Eu fiquei completamente atenta o filme inteiro. Eu não conseguia descansar. Todos os diálogos, todas as brigas, você não consegue descansar. Quando eu terminei o filme, parece que eu, sabe assim, nossa, acabou. De tão forte que é. Uma maratona. É uma maratona, Sim, realmente. sim. E a peça tem 3 horas. É tipo, Nossa gigantesca. Senhora, cara, eu fiquei com muita vontade. Inclusive, nós três aqui, eu comprei agora há pouco a peça pra ler, porque eu adorei o filme. Eu tava falando, além dele ser pesado, tem muitos momentos que você para e olha e fala assim, minha Nossa Senhora, o George tem algumas coisas. Tem um momento que o Nick e o George ficam parados assim numa porta, uma janela, eles estão na mesma posição. A Elizabeth estava sentada e a Honey estava sentada. E assim, toda a questão de gravidez psicológica, isso ficou muito, me impactou muito, né, a forma que foi. E ainda a forma mais triste do Nick resumir a Honey como ter um pai rico que fez ele casar com ela, né? Que foi um dos motivos também que ele casou com ela. Eu achei, assim, maravilhoso. É um filme beira a perfeição, sim, gente, porque, minha Nossa Senhora, a Elizabeth Taylor, pra mim, eu fico puta quando as pessoas falam que ela era só bonita e que ela não era boa atriz. Como não, gente? Como não? Ela era maravilhosa. Não, e não, você vê que é o segundo filme que a gente vê dela que ela dá um show. Assim, é que é foda, porque você fica tão hipnotizado pela beleza dela que você acaba, tipo, basicamente lembrando disso e ignora todo o resto. Mas não, aquele começo que ela tá comendo frango. Sim, cara. Que ela tá, tipo... Não, eu acho aquilo, assim, eu fico, meu Deus, essa mulher, ela podia estar encebada comendo frango frito e ela colocando sal no frango. E ela não tem medo de pesar o clima em momento algum, e isso é maravilhoso. Ela quer pesar o clima, a intenção é pesar o clima o tempo todo. E o George e ela, eles são feitos um pro outro, literalmente, gente. Porque é aquele casal que vive em simbiose já, não é amor. Sim. Eles estão em simbiose, eles não conseguem ver a vida um sem o outro, né? Naquele pacote tóxico que eles têm ali entre eles, né? Nossa, e a alegria deles é pesar o clima, porque é assim que eles se encontram, né? Que eles conseguem se sentir unidos. Porque você vê, quando eles estão antes,
antes deles terem ali combinado de, tipo, atormentar o casal, você vê que a dinâmica deles é, tipo, em pé de guerra, mas em total sintonia. Eles estão ali e precisa estar extremamente em sintonia para fazer aquilo que eles fazem, de todo esse show, toda essa manipulação, e ela dando em cima do cara, e tá, sabe assim, tipo, é realmente uma mente perturbada, sabe? São pessoas perturbadas, é aquela coisa, gente feliz não enche o saco. Eles são extremamente infelizes e eles enchem o saco de quem acontece ali de cair na teia deles, né? Nossa, a realmente cena um que filme ela maravilhoso. chora no final, pra mim, gente, eu terminei esse filme assim, ó. É. Minha Nossa Senhora, cara, como que pode? E assim, não tem nem o que falar, gente, é perfeito. Não tem nem o que falar dele, é perfeito. Assistam, porque vocês não vão se arrepender, de jeito Se nenhum. não assistiu ainda, tem que assistir, porque e é um dos filmes mais icônicos também da história. Assim. Ele não tem tantas imagens como A Primeira Noite de um Homem, mas Quem Tem Medo de Virginia Woolf é, tipo, um dos maiores, melhores filmes E já tem feitos, outra com certeza. coisa, ele também não tem medo de ter silêncio. Esse filme, ele não tem medo de ter Mas silêncio. isso tem muito a ver de ser uma peça, né? Que foi transformada em filme. Tem Sim. muito disso. Porque eu tava vendo que eles aparentemente usaram mesmo o roteiro da peça pra isso, né? Eles não tentaram É adaptar extremamente fiel. Eu falaram, tirando aquele negócio de ter mais cenas, cenários, fora isso, é quase tudo bem fiel. É bem fiel ao diálogo. E realmente, assim, é um dos melhores filmes já feitos, não adianta. É muito bom. Bom, acho que é Vamos isso, pro próximo tema? Eu quero saber qual vai ser o próximo tema. E Vamos qual é o próximo filme do Kevin Spacey? Próximo tema é Fetiche, porque a dona Larissa está obcecada pelo filme Pillion, que já caiu do caminhão, né? E aí precisávamos de uma oportunidade para dona Larissa Eu consegui ser feliz, gente. Eu precisava. Então, não, inclusive o mês de fevereiro inteiro vai ser só coisa problemática, porque o episódio seguinte é o do meu de aniversário, e aí eu vou escolher os romances problemáticos, né? Enfim. E o nosso próximo tema é fetiche. Filmes sobre fetiche, é o que contém o fetiche. E vamos lá, quais? Primeiro que nós vamos comentar Pillion, tá? Sim. Fiquem tranquilos. Mas teremos também outros 3 filmes sobre fetiche. Gente, eu esqueci de pensar qual é o meu filme. Vai ser Diga, Larissa. Secretária, de 2002. Tá, Maggie Gyllenhaal. Eu estava em dúvida entre 2. Eu estava vendo se alguém ia indicar esse para eu indicar Crash. Ai, meu Deus! Gente, vocês querem me torturar? Não, esse filme é tudo. Não, eu tô falando do Crash do carro. Não o Crash no Limite. Eu sei. Virgínia, esse filme é tudo! Que ano que ele saiu, Virgínia? 1996. Inclusive, muito curioso que a gente vai ter uma pequena overdose de James Spader, né? Que é, tipo, adequado pro tema, né? Tinha que ser. Imagina, esse filme é tudo. O que você tá falando? Como assim? Eu confundi com o outro. Agora eu fui ver aqui. Não é. Tá, eu confundi, eu não vi esse. Eu tô pensando do Oscar. Eu sei, eu sei qual que você tá pensando. Não, nem é de fetiche. É problemático, porque é problemático por outros momentos. É o fetiche. Não, é o fetiche do racismo. Prazeres, do Cronenberg. Se vocês não viram ainda, se preparem, que é uma viagem. Eu tô pensando. Vem aí. Eu posso escolher um filme mais novo e sacanear. Não, já sei. De Olhos Bem Fechados. Boa. Ótimo. E é um dos meus Kubricks preferidos. Pronto, já joguei aí. Nossa, gente, vai ser poderoso esse próximo episódio, hein? Esse coisa vai ser babado. Inclusive, pessoal que tá escutando, eu assisti Pillion 3 vezes e vou assistir mais uma vez.
A Larissa realmente tá obcecada. É assim, o negócio. Eu assisti uma vez só, tenho muito o que falar no próximo episódio. Eu ainda não vi, eu vou Mas deixar pra ver perto. não vou assistir de novo. Também não é assim. E voltamos em breve, daqui a 15 dias, com Crash, de 1996, Secretária, de 2002, e De Olhos Bem Fechados, que eu não lembro de que ano. 99, eu acho? Por aí. Mas é por aí. Enfim, até a próxima. Tchau, gente! Dá tchau, Juliana.